jovem! Esse aqui é o Gibiografia, meu nome é Amálio Damas e esse canal tem por objetivo falar sobre quadrinhos e todo o universo que envolve esta mídia sensacional. E hoje eu estou aqui para falar da candidatura do Maurício de Souza à Academia Brasileira de Letras, não por conta de quem gosta de quadrinhos, mas por conta de um senhor que está se candidatando também à cadeira, né, que está vaga lá na Academia Brasileira de Letras, e que quis se promover aí falando mal dos quadrinhos. Ah, não foi isso que ele quis dizer, não sei o que. Eu me doí porque ele fala algumas coisas que já são coisas superadas há muitas décadas. Talvez até, se a gente for olhar, já estão superadas há um século. Mas vamos por parte. Tem uma cadeira vaga na Academia Brasileira de Letras. A Academia Brasileira de Letras, inclusive, não é só de escritores. Tá? A gente tem lá músicos, tem como o Gilberto Gil, tem uma atriz que é a Fernanda Montenegro. Então, ou seja, a premissa que ele desenvolve aí nessa sua teoria maluca não faz sentido. Tá? Começa por aí, não faz sentido. Primeiro que assim, esse James Zack, eu tenho que ler porque eu não lembro o nome dele. Maurício de Souza é fácil da gente lembrar, né? Mas o nome dele eu não lembro. Ele é produtor, trabalhou em TV, escreveu um livro, fez 2 peças de teatro, trabalhou em Band, Record, SBT e tudo mais. Mas o que acontece? O Maurício oficializou a candidatura e disse que gostaria de formar novos leitores e aproximar a sociedade dos clássicos da literatura por meio dos quadrinhos. Bom, isso ele já faz. Não é que ele vai entrar na Academia Brasileira de Letras e vai fazer isso a partir de agora. Não, ele já faz isso há décadas. Né? Então, formar novos leitores, ele já faz isso há décadas. Aproximar a sociedade dos clássicos da literatura por meio dos quadrinhos, ele vai ampliar isso, porque ele já faz. Bom, enfim. Aí começa a declaração dele em uma matéria escrita pela Cléo Guimarães no Folha Press. Ou seja, eu não estou tirando da minha cabeça. Eu peguei isso daqui de uma informação que saiu na Folha Press, de uma entrevista que foi feita com esse senhor por conta da candidatura. Ele fala, nada a ver. Nada a ver. Aí, talvez ele falou isso para se aproximar dos jovens, né? Critica James Zack. Eu vou ter que ler, gente, vocês me desculpem, mas eu vou ter que ler porque eu não lembro do nome. Ele diz o seguinte, isso seria o fim da literatura escrita nos livros. Jura bem. Ó, cara, essa frase, ela é mais velha do que o cinema, eu acho. É mais velha do que a TV, com certeza, ela é mais velha que a TV. Que essa frase é dita desde quando os quadrinhos se popularizaram lá no início do século XIX, né? Então, ou seja, ela é muito ultrapassada, mas assim, muito ultrapassada. Mas o interessante é que a gente vê essas coisas retornando, né? A gente vê essas coisas retornando, ainda mais num país atrasado igual o Brasil, que não valoriza a cultura, né? Eu tenho que ficar toda vez que eu falo que eu leio quadrinhos, as pessoas me olham com uma cara estranha, né? Porque a gente tem aquela noção de que quadrinho é para criança e que depois a gente não lê mais e que isso afasta as crianças da leitura. Pelo contrário, o quadrinho ela aproxima as crianças da leitura. Inclusive porque todo leitor de quadrinho que eu conheço, todos sem exceção, lê quadrinhos e livros. Não tem esse negócio de que o cara vai ler quadrinho, não vai ler livro, ou vai ler livro e não vai ler quadrinho. Bom, que lê livro e não vai ler quadrinho tem bastante. Isso a gente precisa quebrar essa barreira. Mas que lê quadrinho e não lê livro, isso é balela. Aí o rapaz aqui, esse senhor aqui, o James Zack, eu preciso ler porque eu não lembro, né? Maurício de Souza é muito mais fácil de lembrar. Ele complementa com o seguinte argumento. Haeckel se diz fã de Maurício, mas, com todo respeito, considera-se mais preparado para a vaga. Amigão, me desculpa, mas não tem como você ser mais preparado que Maurício Souza. Me perdoa, mas não tem. Não tem mesmo. O cara, primeiro, ele fez umas criações imortais, que são reconhecidas por todos os lados aí. Tem a história do Stan Lee, reconhecendo a Mônica, né? A brasileiro indo lá, eu acho que foi um quadrinista que foi lá querer apresentar a Mônica primeiro. Eu conheço a Mônica, amigão. Porque é algo que já é universal, sabe? Então, assim, outra coisa, o Maurício é um empresário muito bem sucedido. Expande as linhas dele para vários lugares. Se você não conhece, aí vou indicar para você, no mínimo, que você leia a Gráfica MSP. Aí ele fala assim, ó, que ele tem como principal bandeira a realização de uma feira itinerante de livros que percorre o Brasil inteiro, com edições a preço popular. Amigo, o Maurício já faz isso há décadas.
As revistas dele já percorrem o Brasil inteiro, né? E a preços populares, que toda criança, o pai compra para a criança o gibi da Turma da Mônica. Ele já faz isso. Então não é que ele vai começar a fazer, ele já faz. Ele só vai dar continuidade. Aí ele fala um negócio que é interessante. A ABL tem que sair do seu castelo, deixar de intimidar as pessoas e ir aonde o povo está. Exatamente o que o Maurício de Souza faz. Então, o que eu oriento aqui da minha total inexpressividade é que o senhor, deixa eu ler porque eu não lembro, eu lembro do Maurício Souza, mas não lembro, o James Ackle. Eu aconselho ele, toda a minha inexpressividade, como eu sou desprezível em qualquer tipo de coisa, mas eu vou dar um conselho aqui, e aliás vou dar outros, tá? Mas o conselho que eu dou é, vota no Maurício. Você vai fazer a melhor coisa para você mesmo, você vai se sentir bem, ao invés de ficar falando esse monte de bobagem. E aí o que eu acho interessante é que a reportagem conclui assim, ó. Que eu não teria chances nesta eleição, que acontece no dia 27 de abril. Pô, então por que você tá fazendo isso, amigão? Tá atacando o outro para poder pegar e ganhar votos, é isso? Pô, pelo amor de Deus, né? E assim, esse discurso de que o quadrinho é melhor que a literatura, ou que a literatura é algo muito importante, e é muito importante, mas o quadrinho também é, e ele precisa ser mais conhecido, embora hoje a gente tenha vendas de quadrinhos bastante expressivas, né? Durante a pandemia foi uma das coisas mais compradas e tudo mais, mas ainda existe esse tipo de argumento tacanho. E para ajudar o senhor James Ackle, eu vou fazer algumas indicações aqui de leituras para ele, porque aí ele vai conhecer melhor os quadrinhos. Vou começar com esse aqui que é basicão, ó. Todo mundo que gosta de quadrinhos costuma ler esse daqui, que é o Quadrinhos e Arte Sequencial do Will Eisner, que é, assim, não é um dos primeiros, mas é um dos livros mais conhecidos sobre arte sequencial, e o Will Eisner escreveu uma série, e a Devir está lançando os outros dois aqui, então recomendo esse aqui, Quadrinhos e Arte Sequencial, e assim, é livro, viu, seu James? Então, ó, tem os quadrinhos aqui, ó, mas tem texto, então acho que você vai gostar, porque, ó, tem texto aqui, ó, então você vai gostar. Outra indicação, aí você quer um texto mais profundo, assim, mais pesado, texto, O Sistema dos Quadrinhos, do Thierry Grostin, que é um dos maiores especialistas em quadrinhos da atualidade. Tem vários livros escritos, só saiu esse aqui no Brasil, mas esse aqui você vai gostar, que é teoria braba, pesada. Mas você só fala de autores estrangeiros? E cadê? Não tem no Brasil? Amigão, tem bastante. Eu vou passar dois aqui para você, que um é do Paulo Ramos, chama A Leitura dos Quadrinhos, que fala sobre todos os aspectos da mídia quadrinhos e tudo mais, um livro muito bom, muito bom. Você só perdoa o Paulo porque ele colocou figura aqui, sabe? Né? Mas é só como exemplo, tá bom? Outro que eu vou indicar é Muito Além dos Quadrinhos, que é uma coletânea de artigos científicos. Artigos científicos, veja só você, hein? Organizado pelo Valdomiro Vergueiro e pelo Paulo Ramos também. O Paulo Ramos é um grande pesquisador, além de um ótimo jornalista. Eu já fui numa banca que estava o Valdomiro Vergueiro e o Paulo Ramos, na banca do meu amigo Diego, que fez a dissertação dele sobre a Nova Fronteira. Foi muito bacana. Também quero agora você não vai gostar. Peço desculpas aqui, porque eu vou indicar dois quadrinhos, tá? Não querendo fazer alusão, fazer propaganda pro Vinícius, mas eu vou indicar dois quadrinhos, mas que são teorias de história em quadrinhos feito no formato de quadrinhos. Olha que genial. O primeiro é o Desvendando os Quadrinhos, do Scott McCloud. Então ele faz aqui, ó, uma história em quadrinhos falando de teoria de quadrinhos, tá? E ele fez mais dois livros. Além desse, ele fez o Reinventando os Quadrinhos e ele fez o Desenhando os Quadrinhos, tá? E também um outro que aí você vai gostar, porque isso daqui, ó, é outra dissertação de mestrado aqui do Nick Suzanes, que é o Desaplanar, mas é quadrinho, tá? É gibi. E ele fez aqui uma coisa genial, porque cada página, a narrativa que ele usa de quadrinhos, em cada página ela não se repete. E é da Universidade de Colômbia, viu? O cara é professor lá, então é coisa fina aqui. Por último, eu quero indicar um que você vai adorar. Mas antes, deixa eu dar minha carteirada aqui, né? A minha especialização da pós-graduação em História, Cultura e Sociedade é sobre quadrinhos. Eu falo do livro do quadrinho do João Oliveira, do Hans Staden, e que ele seria viável enquanto fonte histórica, porque a adaptação que o João Oliveira faz das narrativas do Hans Staden são válidas. Então, se a pessoa não lê o livro do Hans Staden, com o quadrinho do João Oliveira, ela vai ter as mesmas percepções. Olha só que interessante.
E por último, eu quero indicar aqui um livro que foi feito pelo meu amigo Sidney Guzman, o famoso Sidão, que todo mundo conhece, do Universo HQ, Confins do Universo, editor da Maurício de Souza Produções, cara que respira, tem quadrinho no sangue, né? Ninguém melhor para fazer essa história aqui do Maurício, que é uma biografia que é Maurício quadrinho a quadrinho. Por que quadrinho a quadrinho? Porque além de contar a história do Maurício aqui, em uma entrevista, em conversas que o Sidney fez com o Maurício, porque o Sidney é um jornalista também muito bom, ele tem aqui os quadrinhos que o Maurício gosta. Esse daqui é um que é meio difícil de achar, tá? Mas se você quiser eu te empresto, viu? Deixa eu ler aqui, porque vocês sabem, eu não lembro. O James Ackle, eu empresto para você ler, tá? Para você conhecer um pouco mais do Maurício de Souza, saber quem ele é, né? Porque às vezes você parece que não conhece muito, falou que é fã, mas eu acho que não é não. E então é um livro que eu recomendo. Aliás, precisa ser relançado, hein? É uma coisa que precisa ser relançada. Eu não sei se tem planos para isso, né? Não sei se eu perdi nos últimos lançamentos se a gente vai ter um relançamento desse livro, mas é uma coisa que é necessária. Então é isso, fiz umas indicações aí legais. Vamos parar com essa história de que quadrinho vai acabar com a literatura. Isso aí, mas nem os idosos falam mais, entendeu? Nem os idosos falam mais. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, isso é muito importante. Se inscreve aí, porque eu preciso de inscrito, pô. E também acione o sininho para receber as notificações. Se não quiser acionar o sininho, não precisa acionar, mas se inscreve, só se inscreve, não custa nada, é totalmente gratuito, tá? Valeu, um abraço e até a próxima.